boa tarde. Maninha, chá comigo, voltei. E aí, moçada? Cadê as meninas lindas que me seguem por aqui, as mulheres poderosas? Boa tarde, pessoal. Que mãe é essa? Esse é o tema da nossa live de hoje. Hoje eu estou recebendo a psicóloga Maria Alice Almeida e nós vamos falar dos perfis das mães. Que mães é essa? Oi, Marcos Albuquerque, tudo bem? Você está? Boa tarde, pessoal. Tem um recadinho aqui para deixar. Antes de eu começar essa live, eu tenho um recado que eu preciso deixar. Não posso esquecer de deixar esse recado. Vamos que vamos. Esperar meu admin Marcelo entrar aí. Vamos que vamos. Boa tarde. Oi, Maria José Oliveira. Gente, 2 minutinhos que eu acabei de ser de uma ligação longuíssima. Eu tô morrendo de sede. Vou pegar um copinho de água e já volto. Fica aqui, tá? Já. Que mãe é essa? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E a minha convidada de hoje é Maria Alice Almeida. Mais um assunto de mulheres. Um minutinho, só vou pegar uma água aqui, moçada. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Boa tarde para todo mundo. Oi, gente. Boa tarde. Hoje nós vamos falar que mãe é essa? Comportamento das mães com seus filhos e filhas, ok? Essa nossa conversa de hoje vai ajudar a gente a entender por que algumas mães, não vamos falar dos pais, algumas mães se comportam de determinadas maneiras com suas filhas ou filhos, tá? Já perceberam que tem mães que competem com suas filhas? Tem mães que roubam o namorado da filha? Tem mães que são inseguras e não quer ver suas filhas muito próximas dos padrastos? Vocês já perceberam que tem mães que mesmo quando essa filha chega perto e diz: mãe, esse fulano de tal está com umas atitudes inapropriadas comigo, a mãe fica do lado dele e não da filha? Vamos falar sobre isso. E mães que têm filhos de vários casamentos, mistura tudo na hora da salada, já não sabe mais como trata quem? Vamos falar disso também. Mas antes de eu começar esse bate-papo... Peraí, gente. Antes de eu começar esse bate-papo e a Maria Alice entrar, eu preciso saber... Marcelo já chegou? Deixa eu ver se o Marcelo já chegou. Se não chegou... Porque eu preciso... Oi, Maria Alice Almeida, boa tarde, já vou lhe chamar. Vamos começar com a bicicletinha, tá, galera? Mas eu quero deixar um recado aqui, porque o outro não dorme, né? O outro nunca dorme, né? Mais ou menos assim. Sempre aprontando por aí as espreitas, né? Mais ou menos isso, né? Então... Vou deixar um recadinho aqui. Gente, aqui na live, aos pouquinhos, o número de amigos foram crescendo. E hoje é muita gente que fala, que manda mensagem. Eu adoro isso. Muitas vezes eu não dou conta de responder todas as mensagens, porque realmente é muita gente. E cada pessoa tem uma história de vida para contar. Aí eu levo um tempão lendo, relendo, né? Às vezes as amigas pedem um conselho. Moninha, o que você acha disso? Eu vou lá, tenho que ler com cuidado, preciso responder, né? A gente sabe que o Messenger ainda é um método bem arcaico da gente se comunicar, mas a melhor forma que a gente tem hoje. Oi, Mel Dias, tudo bem? E com isso, às vezes, gera, assim, um mal-estar. Às vezes as meninas acham: a Moninha nem me viu aqui, nem viu meu comentário. Às vezes, no momento da live, são muitos comentários. Às vezes, eu posso ter dado uma resposta ríspida ou outra. Mas isso faz parte, tá? Então, eu quero que vocês saibam que, na medida do possível, com a ajuda do meu administrador, Marcelo, fica de olho aí, Marcelo, nas minhas mensagens eu vou respondendo aos pouquinhos, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui.
Então, eu quero já falar para vocês que ninguém tá escondido. É porque o cara tava cortando a grama aqui afora, mas já foi embora. Melhorou o barulho? Vou aumentar o meu volume também, peraí, para melhorar o volume. Oi, Ju Neves, tudo bem? Então esse é o recadinho que eu quero dar. Hoje eu vou mandar um beijo muito especial para uma amiga minha que ela é do samba igual a mim. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Isso vai para minha amiga Ângela Sigamur. Ângela, um beijo para você. Muito obrigado pela amizade. Muito obrigado por a gente compartilhar esse amor que a gente tem pelo samba. Quero ver você por aqui participando das lives, tá bom? E a Ângela, se eu não me engano, agora ela tá na Alemanha, que ela vive viajando por aí, né? Outro dia eu morri de inveja dela, ela, minha filha, num sambão lá no Rio, com o neguinho da Beija-Flor, morri de inveja. Da próxima vez, Ângela, você me chama, hein? Senão, eu vou botar seu nome na macumba. Um beijo pra você, Ângela Sigamur. A gente tem que fazer umas lives juntas aqui um dia desses. Essa minha amiga, gente, ela é do samba, usa aquelas penas maravilhosas, sabe assim, aqueles esplendores. Sensacional ela. Assim, igual a gente, mulher madura, mas sabe o que quer? Tem força no seu taco. Então, Ângela Sigamura, um beijo! Gente, então voltando ao nosso assunto, eu não queria esquecer de mandar um beijo para ela, gente. Voltando ao nosso assunto, hoje nós vamos falar que mãe é essa? Que comportamento é esse? Será que esse é um comportamento narcisista? Oi, Auri! Oi, Gisela Moura! Oi, Mel Dias! Oi, Diana Regina! Tudo bem? Deixa eu dar um oi pra galera que tá aqui. Lenilda Santos! Catélia CN, um beijo. Amigos da Kelly Nogueira, um beijo pra vocês. Ana Veríssimo. Luiz Monte, Pati Dias, um beijo. Rosana, um beijo para vocês. Meninas, vou trazer a nossa psicóloga. Oi, cheguei para tudo. Ju Neves, Zizi, Bete Paixão, Ana Paula, Simone Simões, um beijo. Noélia Maria, um beijo. Meninas, eu resolvi trazer essa pauta com a psicóloga. Na realidade, a nossa pauta de hoje seria outra. Mas eu estava conversando com a psicóloga e a gente resolveu falar desse assunto. Porque alguém na live passada comentou que estava com dificuldade com a filha. E aí nós falamos também dos comportamentos narcisistas, dos transtornos de personalidade narcisista. E aí a gente falou, eu acho que para fazer um link de uma coisa com a outra, a gente resolveu falar das mães que competem com as suas filhas, as mães que têm uma relação de rivalidade com as suas filhas, ou mães que não conseguem entender os seus próprios filhos. Então, para isso, eu vou chamar aqui, Maria Alice Almeida. Disso tudo é que o nosso primeiro contato com o amor, as nossas primeiras relações afetivas, é justamente com Olá, o pai. Boa tarde. Oi, tudo bem? Tá linda como sempre. Obrigada, Moninha. Você também tá cada dia mais linda. O cabelo ficou ótimo. Obrigada! Oi, gente, essa PC é muito gata, fala sério. Tem que falar isso. Obrigada. Oi, Maria Helena, tudo bem? Mari Soares, Marcelo, obrigado, já chegou, né? Bizarro, né? Competir com as filhas e com os filhos. Nete Brito, Janaína Augusta, Iara. E vamos que vamos. Roselena, um beijo. Estava falando aqui, né, Maria Alice, que a gente resolveu falar desse assunto, porque na live anterior alguém havia mencionado isso. E aí, depois quando veio também aquela situação do estupro, né, que você vai que foi o padrasto da menina que molestou e a mãe está cobertando, né? E tem vários, né, a gente vai falar de vários assuntos, né, de várias situações. Tem mães que têm filhos de vários casamentos, quer dizer, de pais diferentes, né? E trata a filha desse casamento, daquele casamento diferente, os filhos de maneira diferente. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Maria Alice, é meio estranho a gente, que a mãe, conceber a ideia de uma mãe competir com uma filha, né?
É verdade, Moninha. E muitas vezes as pessoas têm até vergonha de colocar esse assunto para alguém. Por quê? A figura de mãe é vista como sagrada. Então, quando um filho vem a questionar aquele amor materno, ele é visto como ingrato, ele é visto como o errado. E as pessoas geralmente não acreditam no filho. Então, e na filha. Muitas vezes tem filhas que sofrem pedofilia, sofrem abusos emocionais, físicos, pelos próprios pais ou por Sim, padrastos ou madrastas, e elas ficam sem voz. Por quê? Aquela mãe que cuida perante a sociedade, ela é vista como aquela mãe perfeita. E, na verdade, ela não é. E, infelizmente, Moninha, existe. E nós temos que falar sobre isso, porque muitos filhos se sentem tão deslocados e crescem sobrevivendo a esse desamor, e eles acabam transformando a vida deles numa vida perdida. Por quê? Eles não conseguem estabelecer laços afetivos e não sabem por quê. Porque eles se consideram errados, porque já foram crescendo assim. E é muito importante a gente também deixar claro que as mães com transtorno de personalidade narcisista, elas têm um problema patológico. É diferente das pessoas que têm o traço de personalidade narcisista. Porque, por exemplo, eu tenho um traço de personalidade narcisista. Porque se eu não tivesse, eu não conseguiria estar falando numa câmera para várias pessoas, eu não conseguiria tirar fotos no espelho, eu não conseguiria fazer uma sim. dieta, me preocupar em ir numa academia. Então, as pessoas terem um traço de personalidade narcisista é uma característica de personalidade, mas não é uma patologia. A patologia que diz transtorno de personalidade narcisista tem como característica principal a falta de empatia. A pessoa não tem empatia por ninguém, ela se julga superior a todos, e é uma pessoa que geralmente vai ter filhos não pelo desejo de ser mãe, mas como ou uma forma de tentar manipular um casamento, ou uma forma de usar o filho de algum jeito, até Sim. mesmo pensando de usar esse filho como um cuidador no futuro. São vários motivos que levam aquela pessoa a engravidar, mas não o amor de mãe. Por quê? O transtorno de personalidade narcisista não permite que a pessoa ame. Ela não consegue ter amor, não consegue ter vínculos com filhos. Normalmente ela delega esses filhos para empregados, para babás. Ela não gosta. E existe um tipo de personalidade com transtorno de personalidade narcisista, que é o oculto. Então, é muito difícil de detectar, porque esse tipo oculto, ela coloca uma máscara de boa mãe e perante a sociedade ela é perfeita. Sim. Então, ela vai minando a saúde psicológica do filho, fazendo com que o filho se sinta errado. E ela precisa que ele se sinta errado para que ela se sinta superior. É muito difícil conviver com uma pessoa com esse tipo de transtorno. Isso que você falou é muito interessante. A mulher que usa o filho para segurar casamento é uma coisa tão presente na sociedade, apesar de se achar que o golpe da barriga é um golpe muito antigo, existem mulheres hoje que procuram se casar com um homem que ela julga estar bem de vida financeiramente, e aí o filho vira uma artimanha para ela tentar manter aquele padrão de vida, casada ou não, né? E aí você começa a perceber que tem mulheres que
vivem assim, né? E acham isso ok, normal, né? É incrível. E uma coisa que você falou importante, que é uma lástima, é o fato de que as crianças, o primeiro contato com o afeto, com o amor que ela tem é dentro da sua própria família. Aí tem uma mãe de transtorno narcisista que não tem empatia nem pelo próprio filho, nem por ninguém, né? Como que essa criança cresce nesse círculo familiar? Essa criança, ela pode se tornar também outra mãe narcisista, porque ela não conhece outro modelo, além de ter o fator genético, ela não sabe que a mãe tem essa patologia, então ela considera aquilo normal e ela vai repetir aquele modelo com seus filhos, e seus filhos com os netos, e aí vai uma cadeia de geração em geração com aquele mesmo problema, sem ser sanado. Então, por isso que é importante que os filhos percebam que a culpa não é deles. Eles não têm Sim. culpa da patologia da mãe. Olha só. E é importante também. Pode falar, pode falar. É importante também, Moninha, que a pessoa, quando vai constituir uma família, seja um homem, seja uma mulher, ela olhe o seu parceiro, a sua parceira, e veja como que esse parceiro, essa parceira trata os seus pais. Como que esse parceiro, essa parceira trata um garçom, trata uma pessoa que não tem assim envolvimento com ela, que ela não tem nenhuma vantagem com aquela pessoa. Como que eles tratam essas pessoas? Por quê? Depois que você formou uma família com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, você pode ter certeza que essa pessoa ela vai trazer problema para os seus filhos, vai colocar pais contra filhos, filhos contra os pais, vai colocar irmãos contra irmãos. São Por isso manipuladores. que quando você vai formar uma família, é muito importante que você tenha essas informações para você poder observar e ver se a pessoa tem aquela patologia, pensar duas vezes. Será que eu quero essa pessoa para formar uma família comigo? Será que eu quero essa pessoa para arruinar a vida dos meus filhos? Exato. Será que eu quero essa pessoa para quando meus filhos crescerem, meus filhos começarem a lutar judicialmente por uma herança, porque foram criados na disputa, foram instigados a competirem entre si? Então, tudo isso são questionamentos, Moninha. Não é que a pessoa seja fria e vai fazer uma escolha através de um currículo, de um diagnóstico, mas são coisas que são para a vida inteira, porque mesmo quando uma pessoa se separa de uma mãe narcisista, ela vai continuar usando o filho para fazer chantagem de pensão, para fazer chantagem, colocando esse filho contra os pais. Ela vai fazer um inferno na vida dessa família a vida toda. Sim. Porque antes dela se tornar mãe, ela já tem essa patologia. Sim. Incrível. Olha só, deixa eu ler aqui umas perguntas. A Michele LSS falou assim, quais as características de uma pessoa narcisista? Amigos da Kelly Nogueira falou assim, ó, como detectar um narcisista? E a Neia Miranda falou, somos 4 filhas do primeiro casamento da minha mãe. Meu pai morreu e a minha mãe casou novamente e se separou. Separou todas nós para casa de parente. Crescemos sem saber o que era um afeto familiar. E até hoje carregamos traumas, sofrimentos demais. Sofremos demais. Mas o amor de irmã mantemos até hoje. Olha isso. Oi, Zélia Alberta. Oi, Ruth. Oi, Jane Kelly. Oi, Ju Neves. Michela. Tudo bem? Oi, Paty Dias, meu amor. Um beijo para você. A pessoa que é narcisista, ela consegue deixar de ser narcisista? Olha quanta pergunta. Na verdade, a pessoa com essa patologia, não tendo capacidade de amar e de se conectar com o próximo, tem um grande sofrimento interior. Olha, a André está falando.
mas causa muito sofrimento aos outros também. Difícil de ajudar alguém assim. Como detectar uma pessoa narcisista? Você acabou Como de falar, né? detectar? Olha, como detectar? A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, primeiro, ela se acha superior a todos. Só ela tem razão. Se ela vai no médico, o médico não receitou a receita certa porque ela sabe mais do que o médico. Se ela vai num psicólogo, que geralmente ela nunca vai porque ela acha que ela não Tá precisa, perfeita? que ela Tá é perfeita. muito bem resolvida. Se ela for, é por status. E quando ela vai, se o psicólogo fala qualquer coisa, o psicólogo está errado. Sempre, todo mundo está errado e só ela é a certa. E essa pessoa, ela usa, ela manipula, ela coloca pessoas uns contra os outros para que ela se sinta superior. Porque, na verdade, quando ela se mostra superior, é porque no inconsciente dela, ela se julga muito inferior. Por isso que ela precisa de inferiorizar os outros para que ela sinta aquela falsa sensação de superioridade. Porque quando você não tem empatia, você consegue machucar as pessoas, você consegue olhar o outro sem dor, sem sentimento algum. Então, você consegue manipular. Porque uma pessoa com empatia, mesmo que ela odeie o pai do seu filho, ela não vai falar Sim. mal do pai do seu filho para ele. Por quê? Porque ela vai pensar que ela vai estar fazendo mal ao filho. Então, ela vai pegar e vai engolir aquele ódio que ela tem do pai do filho e não vai falar mal dele, porque ela tem empatia pelo filho. Agora, quando é uma pessoa narcisista, que tem um transtorno de personalidade narcisista, então ela vai usar aquela posição de mãe para colocar o filho contra o pai. E ela ainda é capaz de falar: você gosta mais de mim ou do seu pai? E põe o filho numa situação que o filho não tem que gostar mais de um ou de outro e não tem que estar medindo e competindo. Então, é muito difícil. E, normalmente, Moninha, o que acontece com as mães com transtorno de personalidade narcisista, elas têm uma coisa contra as filhas. Por quê? A filha é a figura feminina. Então, ela vai competir com aquela figura feminina. E quando aquela filha desabrocha para se tornar uma moça bonita, né? Começa a namorar, começa a atrair olhares, aí ela fica furiosa, porque ela está entrando na menopausa e essa filha está desabrochando. Então é onde ela vai fazer o maior inferno. Ela não vai deixar sair, ela vai falar que os namorados nenhum presta, que as amigas são falsas, que aquela roupa que a filha vestiu está horrível, a filha não está bonita com aquela roupa. Vai transformar a filha numa pessoa insegura, e vai desmerecer a filha em tudo. E isso tudo é inconsciente. Ela realmente, ela faz isso de uma forma inconsciente. E as pessoas acreditam que ela está recriminando os namorados porque ela é uma boa mãe, ela está preocupada com a filha. Ela está recriminando as amigas porque ela é uma boa mãe, preocupada com as amizades da filha. Sim. Só que inconscientemente ela odeia essa filha, ela compete com essa filha e ela transforma a vida dessa filha no inferno. Muitas vezes essa filha acaba se casando para poder ter uma liberdade, para poder sair de casa. E muitas vezes ela faz um casamento errado justamente por isso, porque Sim. ela usa o casamento como uma fuga. Aí ela retorna para casa, às vezes, com o neto, e aí essa mãe vai continuar com essa coisa, competindo com essa filha através do neto, colocando o neto contra a filha. Olha que ciclo isso, né? Olha só, tem gente perguntando... Muito triste, Moninha. Essa mãe narcisista, esse narcisismo tem cura? Olha, eu não vi nenhum narcisista ser curado.
E segundo os livros, né, do DSM, né, que é o livro da medicina, eles dizem que o transtorno de personalidade narcisista é genético. E, inclusive, tem mais homens com esse transtorno do que mulheres. E, inclusive, tem muitos políticos com esse transtorno que a gente olha assim já diagnostica ele como o transtorno de personalidade narcisista. E não tem cura, sabe por quê, Moninha? Eles não aceitam que eles têm problemas, eles não melhoram, eles não evoluem. Sempre os outros é que estão errados, eles vão manipulando. E eles têm ódio daquela pessoa que tenta abrir os olhos e falar: você precisa de uma ajuda. Então, eles odeiam, eles acham que a pessoa está errada, que a pessoa tem inveja. E é muito difícil, porque, olha, quando você... Olha só, tem uma menina falando aqui, olha, se uma pessoa que é judiada ou humilhada e te coloca para baixo, pode ser uma narcisista? Tem uma outra que falou assim, olha, Aí eu perdi o comentário dela, passou muito rápido. E sobre as mães que não aceitam nenhum namorado das filhas, para elas ninguém presta, olha. É o que eu falei anteriormente. Ninguém presta, as roupas não prestam. Se a filha tem uma profissão boa, se sobressai no seu campo profissional, ela é desmerecida, ela não sabe. Então, a filha não sabe cozinhar, a filha não sabe namorar, a filha não sabe ser mãe, a filha não sabe nada. A filha sempre é desmerecida, porque no inconsciente dessa mãe, ela acredita que aquela filha compete com ela. Então, a filha tem que estar lá embaixo para que ela se sinta lá em cima. Eu acho que eu até já comentei com você o caso de que saiu na mídia, né? De uma moça do Recife, uma moça jovem, muito bonita. Ela fez uma cirurgia e ela ficou 3 meses na UTI. A mãe foi para a casa dela com a intenção de cuidar do netinho de 4 aninhos ou 3 aninhos. E simplesmente essa mãe não visitou a filha na UTI mais e roubou o marido da filha. Então, tá cheio de casos assim que você vê quando são noticiados e que são inacreditáveis. Inacreditáveis. Sim. E aí, muitas vezes, Moninha, são... Oi? Pode falar. E aí você vê que isso vai muito além dessa competição, né? Você vê que tem casos que essa mãe se casa de novo, arranja um companheiro, muitas vezes esse companheiro abusa da filha, né? A filha fala: mãe, o fulano está abusando de mim, e a mãe, não, ela põe a filha para fora, mas mantém o marido, né? Porque ela não tem empatia e não existe o vínculo familiar, porque ela não teve filhos, porque ela tem amor materno. Ela teve filhos com outros objetivos. Então, ela não tem empatia pelos filhos e ela não é mãe. Ela não consegue ser mãe. Sim. E tem um caso aí... Outra coisa, Maninha, outra coisa muito importante, que às vezes fala assim, as mães narcisistas, normalmente elas escolhem um filho como filho dourado. Esse filho é aquele filho mimado, aquele filho que, nossa, ele é maravilhoso, ele é sem defeitos, ele é super bem tratado. Mas por quê? Porque ela quer manipulá-lo para poder compará-lo com aquele filho que ela elege como bode expiatório. Então ela chega para a filha e fala: olha, o seu irmão é maravilhoso. A sua irmã, olha a sua irmã passou na faculdade, você não serve nem para estudar. Então, um é o dourado, o outro é o bode expiatório. Só que essa mãe,
ela não ama nem o dourado e nem o bode expiatório. Ela, Sim. perante a sociedade, ela é amorosa com o dourado, mas somente para manipulá-lo, para poder usá-lo como comparação para diminuir aquele que ela elegeu como o bode expiatório. E o que acontece? Esses filhos precisam de terapia, inclusive o filho que é eleito o filho dourado, porque ele fica numa situação, Ele fica numa bolha, ele fica numa situação totalmente manipulado. Sim. Mas o que mais sofre, Moninha, é o bode expiatório. Por quê? Ele se torna aquele filho totalmente isolado, solitário. Porque você imagina uma mãe colocando a família inteirinha contra esse filho. Esse filho vai ficar solitário. Os irmãos, nossa, a mãe está falando mal do meu irmão, então meu irmão não presta, né? Tem casos de tragédias entre irmãos, ou tragédias entre pais e filhos e pais, porque foi gerada através da disputa das mães, colocando o filho contra o pai, colocando irmão contra irmão, até que acaba numa tragédia familiar. E ninguém enxerga, porque fala, nossa, ela é tão boa mãe, ela é tão boazinha, ela é tão atenciosa, mas ela é uma pessoa com o transtorno de personalidade narcisista oculto. Então, é aquela mãe que larga um filho dentro de um elevador, sabe? E coloca a culpa no destino se acontecer alguma tragédia, porque ela é uma boa mãe, ela é uma boa mãe, né? Então, foi o filho que entrou no elevador, não foi ela que jogou o filho lá no elevador sozinho. Sim. É. Maria Alice, tem uns casos, até foi falado aqui semana passada, de algumas mães que têm filhos de casamentos diferentes. Aí, de uma hora para outra, só aqueles filhos do casamento mais recente recebem a atenção dessa mãe. Ou seja, ela tem, sei lá, 8 filhos. Mas já tem 2 que estão criados, os outros 4 estão no meio do caminho, e os outros 2 últimos, você só vê ela com esses 2, ela só fala dele, só passeia com esses, e por aí vai, né? E é incrível como existe, como isso é tão presente na nossa sociedade. Eu até entendo que, por um lado, os filhos mais jovens, naturalmente, são mais crianças, são mais dependentes dessa mãe. Eu até entendo isso. Agora, o que é bem estranho é você ver essa diferença e ver que os filhos do casamento mais recente é mais valorizado, né? Você percebe que essas crianças são mais presentes na vida dessa mulher hoje do que os filhos que são um pouco mais velhos, né? E isso explica esse negócio que você está falando, da manipulação, né? De usar esse filho para segurar o casamento, para manter aquele status que ela acha que tem, às vezes, né? Incrível, né? Muitas vezes ela até entrega os outros filhos de casamentos anteriores para a família dela ou para a família do pai das crianças, porque ela acredita que aqueles filhos não fazem mais parte da história dela, porque agora ela começou um outro casamento e o marido não gosta daqueles filhos, o marido novo, né? Ou o namorado novo, ou a pessoa sempre é mais importante do que os filhos e o cara não gosta, então os filhos são descartáveis. Aí essas crianças vão crescendo, às vezes sendo abusados e sentindo um sentimento de culpa, porque essas pessoas, essas mães, elas incutem nos filhos um sentimento de culpa, como se o filho fosse culpado porque ela teve o filho. O filho é culpado porque ela não pôde estudar. O filho é culpado porque ela separou e ela criou o filho sozinho. O filho é culpado porque ela não evoluiu na profissão, porque ela teve o filho. Então, o filho vai crescendo com aquele sentimento de culpa
que ele não sabe de onde vem aquele sentimento. E ele se acha assim como que ele é demais, como que ele é desajeitado, ele é desajustado, ele é não desejado. E o que vai acontecer com essa pessoa quando se tornar um adulto? Vai vivenciar relacionamentos abusivos, vai talvez entrar em relacionamentos sadomasoquistas. Por quê? Já que ele não presta, ele não serve para nada, então essa pessoa não serve também para ter um relacionamento saudável. Então essa pessoa vai servir para ter um relacionamento onde ele vai ser abusado, onde ele é um masoquista, e ele não sabe por que ele se atrai por esse tipo de relacionamento masoquista. Mas é porque foi incutido na sua crença inconsciente que aquele filho não é bom o suficiente para nada. Incrível. Olha, tem alguns comentários aqui, olha, super esclarecedor isso. Como ajudar os filhos de mãe narcisista? Vamos falar já, tá? Alguém está falando que o volume está baixo, mas para outras pessoas o volume está bom. Oi, Célia Alves. Oi, Cleire Nilva. Tudo bem? Seja bem-vinda. A Jane Kelly falou assim, o narcisista escolhe um para alvo ou é sempre superior a todo mundo? Oi, Karen Ramos. Oi, Joana Jordão. Tudo bem? Será que ele escolhe uma pessoa ou é alvo? Para alvo ou ele se sente superior a todo mundo? Oi, Ruth Uraki. Tudo bem? Silmara Alves, boa tarde, tudo bem, querida? É isso. Como conviver com uma ele se julga superior, ele se julga superior a todo mundo, sim. Olha isso que interessante, né? Ah, olha só, a Simone de Jong, lá atrás tinha feito um comentário aqui, que já desapareceu, que ela falou, mas a gente fala de mulheres com transtorno de personalidade narcisista, mas antes a gente precisa falar dos pais que não apoiam, que abandonam, né? Essa mãe com esse filho e tal. Isso é uma realidade mesmo, né? Sim, com certeza que existem muitos casos. E quando a mãe é uma boa mãe, ela simplesmente ela não vai abandonar os seus filhos, ela vai dar um jeito, ela vai, aos trancos e barrancos, ela vai criar esse filho sem o pai, né? Sim. E é diferente, eu acredito que acontecem situações com todas as pessoas, sejam elas com transtorno ou não, só que a atitude é diferente de uma que tem um transtorno e daquela que não tem. A que tem o transtorno, ela chega ao ponto de tirar a vida dos filhos, quando ela é do tipo perversa, porque existem tipos, né? Então, Sim. Quando ela é do tipo oculto, ela é perante a sociedade perfeita, escondida atrás daquela máscara, né, de boa mãe, de vítima. E quando ela é perversa, ela já é aquela mãe que bate, que chega a atentar mesmo contra a vida dos filhos. Olha só, a Ju Neves está falando assim, ó, estou amando essa live, Moninha. Estou aprendendo a lidar com a minha dor. Agora estou entendendo. Olha, Ju Neves, que bom, Ju. Olha, inclusive, eu queria até mostrar para vocês esse livro que eu escrevi sobre mães narcisistas, que está na Amazon. Minha mãe me ama, me odeia. Tem em português e tem em inglês. Sim. Por quê, Moninha? Eu já vi tantos casos de filhos e filhas que passam a vida nesse desamor, nessa situação, e quando eles acabam partindo para dependência química, para coisas assim difíceis, até a atentar contra a própria vida. Por quê? Eles cresceram com essa crença inconsciente que eles não são bons. E eles nunca serão bons o suficientes para essa mãe. Eles têm essa ideia que se eles agradarem, se eles fizerem tudo certinho, se forem perfeitos, eles vão ser amados. E eles se tornam aquelas pessoas que tentam ser perfeccionistas, mas em vão.
porque nada de que eles fizerem vai ter o vínculo materno, porque essa pessoa, antes dela se tornar mãe, avó, esposa, ela tem esse transtorno de personalidade narcisista, onde ela não tem empatia, onde ela não faz vínculos nem com os seus pais, nem com os seus irmãos, nem com o seu marido e muito menos com os seus filhos. Incrível. Ela gosta de ser servida, ela não gosta de servir. Ela gosta de ser cuidada, mas ela não gosta de cuidar. Sim, olha só, deixa eu falar uma coisa para a Luciana Alves falou assim: e como é que a gente consegue ajudar um filho de mãe narcisista? Moninha, primeiro lugar, a pessoa que passa por esse tipo de problema, ela tem que entender que ela não tem culpa daquela patologia daquela mãe. Ela tem que entender que é problema da mãe, não é problema dela. Então, ela não tem o que fazer. A única coisa que ela tem que fazer, ela tem que se afastar. Ela não tem que se forçar a conviver numa situação tipo de um teatro, fingindo que está tudo bem e sendo massacrado, sendo difamado, sendo caluniado, sendo maltratado, sendo a família inteira colocada contra esse filho. Então, Sim. esse filho ele tem que entender que ele está sendo massacrado, mas o problema não é dele. O problema é dessa patologia. E ele não vai curar essa mãe. Ele não vai curá-la. Ele não é o salvador dela. Ele tem que se afastar. E quando ele tem filhos, ele tem que afastar os netos para proteger as próximas gerações. Sim. Sabe? Olha E só. isso não é ingratidão, não. Isso é respeito por si mesmo. Sim. A Junete está falando: quero comprar esse livro, Minha Mãe Me Ama, Me Odeia, urgente. Está na Amazon. Vai lá. Minha Mãe Me Ama, Me Odeia. Tá? Maria Alice Almeida. Tem na Olha versão só. digital e na versão física. Olha que legal. Ó, a Jane Kelly falou o seguinte: tem 46 anos e quando adolescente tinha uma amiga que sofreu tanto com a mãe, mas naquela época não se falava sobre esses assuntos. Hoje entendo o que ela passou. Incrível, né? Olha, a Rosa Helena está falando assim, ó: doutora Maria Alice, antes, quando eu era ofendida por alguma coisa, eu chorava, ficava triste, me sentindo muito mal. Hoje fico tranquila, calma, equilibrada. Penso que não posso ficar abatida por pessoas mais que não merecem eu estar sofrendo. É verdade. Isso vem com a maturidade, né? Parabéns, parabéns. Parabéns, porque ela já entendeu que não é culpa dela, que o seu valor não é o outro que vai te dar. Só você sabe o seu valor. E mesmo que essa pessoa seja da sua família, seja seu pai, seja sua mãe, seja uma pessoa que você ama, e essa pessoa está te desmerecendo, perceba que talvez o problema não é seu, é dessa pessoa, né? Sim. Então, é muito importante que a pessoa perceba isso, Moninha, porque tem muitos casos que a pessoa fala assim: poxa, mas nem a minha mãe gosta de mim, então eu não presto mesmo. Para que eu presto? Para que eu vou viver? Para né? Para que eu vou cuidar da minha saúde se eu não presto? Para que eu vou comer coisas saudáveis se eu não presto? Para que eu vou parar de fumar? Para que eu vou parar de usar substâncias químicas se eu não Se a minha presto, própria né? mãe não está Então, para mim, né? e é tudo inconsciente, sabe, Moninha? A pessoa tem aquela coisa dentro de si que ela se sente assim fora do ambiente, ela se sente solitária, ela se sente como que ela não cabe ali. Ali não é o lugar dela. E aí, quando ela vai para o mundo, que ela se torna um adulto, ela não consegue se desenvolver bem numa profissão porque ela acha que ela não cabe ali. Ela não é legal para aquela empresa, ela não é suficiente para aquele chefe,
ela não é boa para aquele marido, ela não é boa para aquela situação, porque ela já está incutida dentro dela que ela não presta. Sim, sim. Olha só, um minutinho, vou fazer uma paradinha aqui, ó. Kênia Garcia, muito obrigada pelas estrelinhas. Ju Neves, muito obrigada pelas estrelinhas, tá bom, meninas? As estrelinhas, a gente sabe que é um apoio que a gente recebe. Muito obrigada, tá bom? Tá todo mundo elogiando a live, falando que esse conteúdo, caramba, todo mundo falando, meu Deus, eu não sabia, não tinha esse conhecimento, muito legal. Como conviver com uma pessoa psicopata. Olha isso. Fiz terapia 1 ano para É aprender. muito legal a gente poder muito legal, Moninha, a gente poder levar informação para as pessoas, que às vezes as pessoas têm até medo de abrir a boca, né? E Sim. às vezes a gente dá um insight, a gente tipo dá um tilt para a pessoa entender o que está se passando com ela. Exato. Olha, Aline, um beijo para você. Muito obrigada pelas estrelinhas, Aline Silva. Jaqueline Penaforte, onde você andou? E tu me abandonou, me deixou aí jogada as traças, né? Tava com saudade de você, hein? Olha, a Rosalina falou assim: eu fui curada de um câncer e hoje passo segurança para as pessoas que têm câncer. Dou sempre uma palavra amiga, falo, você vai ficar bem, você vai conseguir, isso mesmo. Cresci ouvindo ofensas, olha a Ju Neves falando, era chamada de Juquinha e burra e outras coisas mais. Oi, Marcos Albuquerque, obrigada por você estar por aqui. Estou amando esse conteúdo, falou a Kênia Garcia. Oi, Célia Guiar. Gente, aproveitando fazer uma paradinha aqui, a próxima live nós vamos falar do luto, tá? Como lidar com o luto, como aceitar que a pessoa partiu, como viver as etapas, as fases do luto. O luto é um processo que a gente precisa viver ele, não adianta esconder ele, não adianta fingir que não aconteceu. Ele faz parte da nossa vida. Todos nós um dia vamos perder um ente querido, uma pessoa que a gente ama. Então, a gente precisa entender o processo do luto. O que acontece com a gente quando a gente está de luto? Como superar? A gente esquece quem morreu? Será que morreu? Esquece. Daqui a um ano já esqueci, não vou me lembrar nunca mais dessa pessoa? Não é assim, né? Que a gente sabe que não é assim. Então, na nossa próxima live Tintim por Tintim com a psi Maria Alice Almeida, nós vamos falar do luto, tá bom? Só para deixar avisado, né, Maria Alice? Depois Vai ser muito interessante. Falar, né, Maria Alice? A gente com esse bate-papo aqui, a gente esquece, né? Então, vai ser muito interessante, né? Como todas as nossas lives, né, Moninha? Sim, sim. Ó, Maria Alice, alguém falou assim, ó. Não, a Mel diz, ué, oi, doutora Maria Alice, então quem é narcisista é bipolar? Estou amando a live. Normalmente sim, mas não necessariamente. Porque o bipolar, ele geralmente ele tem a tristeza e tem a alegria, ele tem trata bem e trata mal. Pode ter um psicopata bipolar, um narcisista bipolar, um depressivo bipolar, né? Não necessariamente é obrigatório que seja, mas existem muitos nesses casos. Muitos. E não sei se você já viu, tipo assim, mães que o marido chega em casa e aí elas começam, olha, o seu filho fez isso, fez aquilo, dá um jeito nele, porque eu não aguento mais, e fica na cabeça do marido, até que o marido vai lá e agride o filho. Depois que o marido agrediu o filho, que o filho está chorando, o filho está, né? Aí ela vai lá no filho e vai falar, ai, você apanhou, né? Tadinho, nossa. Mas sabe que você fez isso, fez aquilo, você mereceu, né? Então, a criança, ela vai crescendo com aquela mistura, sabe? Que a mãe que chega e fala, ai, seu pai te bateu, poxa, mas foi ela que fez o pai bater. Aí depois ela fala, nossa, mas você vê, você mereceu.
Aí a criança, além de ter apanhado, ainda sente a culpa e se sente responsável por ter apanhado. E muitas vezes a criança não sabe nem por que apanhou. Então, ela vai crescendo com aquela mistura de afeto, medo, culpa, uma sensação que ela não merece amor, que ela não é merecedora. Então, é uma coisa que vai doendo a alma e vai criando aquelas doenças psicossomáticas que mais tarde elas podem se transformar numa síndrome do pânico, numa depressão, numa compulsão por substâncias químicas, numa compulsão alimentar, numa compulsão por jogos, sabe? Tudo isso tem um fator que desencadeia. E muitas vezes é desencadeado através da criação por uma mãe com transtorno de personalidade narcisista. Por isso que no começo da live eu até falei, gente, quando vocês sejam homens ou mulheres, forem escolher uma pessoa, seja um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada, para criar uma família, observem como que essa pessoa trata os seus pais, como essa pessoa trata um garçom, como que ela trata um empregado, como que ela trata as pessoas. Porque essa pessoa pode fazer um inferno tão grande na vida e destruir famílias. Sim, olha só, tem gente Ela perguntando. afasta o marido da família inteira. Sim, olha só, tem gente perguntando aqui. Ação Fernandes, adorei ouvir a senhora hoje à tarde. Gostava de falar com ela e puder ajudar. Vivo na Bélgica, mas sou de Portugal. Beijinhos. São Fernandes, a doutora Maria Alice atende virtualmente. É claro que vocês precisam conversar, se organizar. O Facebook dela é Maria Alice Almeida, tá? O YouTube da doutora é Psicologia do Cotidiano. É cotidiano ou do dia a dia? Do cotidiano, no né? dia a dia. Psicologia Não, psicologia no dia a dia. No dia a dia. Com Maria Alice Almeida. Psicologia. É só colocar o meu nome no YouTube que já vai aparecer o meu canal. E lá tem vários vídeos sobre fobia, sobre vários assuntos que estão ajudando muitas pessoas, Moninha. Eu fico muito feliz. Que ótimo. Olha, a Andréia falou assim, psicopata normalmente nasce com essa condição, o cérebro é diferente. O narcisismo é adquirido muitas vezes com o mecanismo de lidar com a negligência, traumas durante a infância por parte dos cuidadores, de seus cuidadores. Né? Mas Maria Alice também falou que o narcisista, em algumas ocasiões, tem traços genéticos, né? Você falou isso, né, Maria Alice? Tem traços genéticos. O transtorno de personalidade narcisista tem traços genéticos. Por isso, mulherada, olha bem esse cara que você vai se envolver, hein? Você tá com um narcisista, aí tem um filho com ele, olha aí a genética, ó. Né? Vamos tomar cuidado, né, Maria Alice? Eu falo assim, engraçado, mas é verdade, né? É verdade. Já fui Informação é tudo, Moninha. Sim, olha isso. A Andréia Lorena Gaspar está falando. Já fui vítima de um psicopata narcisista sádico e maquiavélico. A condição destas 4 características, a combinação dessas 4 características é muito perigosa. Olha isso. A Kelly. Doutora, mas essas pessoas levam essas condições para o dia a dia também? Sem que esteja com filhos ou parentes? Sim, essa pessoa, ela já nasce. Sim, por isso que eu digo que tem que observar como que trata o garçom, como que trata o pai e a mãe, como trata os irmãos, porque essa pessoa, ela vai tratar todos com aquela característica da personalidade com transtorno de personalidade narcisista. Então, só que com os filhos é mais difícil de você detectar, porque é aquele caso, né? Que mãe é boazinha, mãe é legal e mãe é sagrada.
Então é mais difícil. Mas você vai observar como que essa pessoa trata o seu marido, como essa pessoa trata seus empregados, como essa pessoa trata todas as pessoas, os namorados dos seus filhos, os amigos. Sim. Olha só, Ela vai se manifestar em tudo. sim. Olha, a Mel Dias está falando assim, nossa, uma psicóloga de graça falando com a gente, só na live da Moninha mesmo. A Mel perguntou assim, a Mel falou assim, ó, nesse ponto eu acho que eu sou narcisista, porque tem coisa que só o pai resolve. Aí quando bate, eu sinto dó. Não, você não é narcisista. A Mel Dias está falando isso. Ai, ai. É Narcisista diferente, né? Quando a pessoa tem empatia, a pessoa não tem o transtorno, porque quando tem esse transtorno, não existe empatia, então não tem dó. Ela finge que tem, mas não consegue ter dó, não consegue ter amor, não consegue ter nada. Ela não tem empatia, não tem capacidade de amar. sim, olha só, a Célia Aguilar falou assim, narcisista e com psicopatia que abusa de todas as formas um filho desde criança é capaz de matar o próprio filho? Eu creio. Ela está dizendo que ela acha que Com pode. certeza. Com Meu certeza Deus. pode sim. E muitas vezes essa pessoa não faz com as próprias mãos, mas simplesmente esquece o filho numa feira, esquece o filho na beira de um rio, esquece o filho numa escada rolante de um shopping, né? Então não foi ela que deu fim na vida do filho, né? Foi uma tragédia, entre aspas. Só que ela, inconscientemente, ela se livrou daquele filho. Meu Deus. Olha isso, olha, a Jane Kelly está perguntando assim. Então, o narcisista sente prazer de ver o sofrimento alheio e causar o sofrimento também? É, Quando tem o transtorno de personalidade narcisista perverso, ele tem prazer, sim, de ver a pessoa sofrendo, chorando. É onde ele manipula para que aquela pessoa sofra. É onde ele põe alguém para tratá-la mal. Por exemplo, uma mãe que tem o transtorno de personalidade narcisista perversa, ela é capaz de chegar no marido da filha e com aquela coisa de boa sogra, boa mãe, ela vai lá, vai conversar, coloca o marido contra a filha, e aí ela deixa escapar que a filha conversou com não sei quem do passado, que ela conheceu não sei quem, e ela já mina aquele relacionamento porque ela não consegue ver a filha feliz naquele casamento. que Então ela vai lá ardilosa com aquela que cobra. máscara de boa sogra, boa mãe, ela faz isso. E ela faz também com os filhos, com as noras, com os netos. Ela põe Essa é os uma netos verdadeira contra a cobra-mãe. própria mãe. Meu Com Deus. certeza é. Com certeza, Moninha. É uma das patologias mais difíceis de conviver. E eu te digo, quando você tem essa patologia no seu chefe, no seu marido, na sua esposa, você simplesmente fala: tchau, tô indo, sabe? Me esquece. Mas quando você tem essa patologia na pessoa que te deu a luz, como que você vai dar tchau? Como que você vai Sim, falar me esquece, sem aquele sentimento de culpa, como se você fosse culpado pela patologia daquela pessoa? sim, com certeza. É onde a pessoa desenvolve toda aquela somatização. A pessoa fica doente, a pessoa tem aquele cortisol liberado toda hora, né? A pessoa desenvolve um câncer, desenvolve uma patologia, desde uma patologia média até um tumor, um câncer, porque é a vida inteira. É uma coisa que persiste a vida inteira. E, Moninha, quando essas pessoas se tornam idosas, a idade é só uma desculpa para que essa pessoa se vitimize,
Então, os filhos são culpados porque ela está com aquela doença, os filhos são culpados porque ela tem aquele tipo de problema, e então ela é vítima, ela se faz de vítima e faz os filhos cada vez se sentirem mais culpados. E aí vai adoecendo a família inteira. Então, é importante que os filhos enxerguem isso, que eles enxerguem que talvez aquela difamação, aquela conversa onde a pessoa fala mal do próprio filho, talvez o irmão vai lá querer bater no outro irmão, vai querer bater na irmã. Eles têm que entender que talvez aquela difamação não é verdadeira, aquela difamação não procede, aquela difamação está vindo de uma pessoa acima de qualquer suspeita, mas só que essa pessoa acima de qualquer suspeita, ela tem uma patologia que ela faz da vida da família um inferno. E as pessoas têm que aceitar que pessoas doentes podem adotar, pessoas doentes podem engravidar, e pessoas doentes podem se tornar mães e transformarem a vida dos seus filhos no inferno a vida inteira. É triste, Boninha, mas é a realidade. E os filhos, eles têm que entender que eles têm que se afastar. E isso não é egoísmo. Isso é amor próprio, isso é respeito, isso é cuidar da sua própria saúde mental. E não tem que ter ódio, não tem que ter raiva, sabe? Porque aquela mãe, ela só deu o que ela tinha para dar. Ela não tem culpa também dela ter essa patologia. Ela é uma pessoa doente. Só que o filho não tem culpa dessa doença. E perdoar não significa conviver, sabe? Exato. Perdoar é você esquecer aquilo. É você esquecer, porque se você não esquecer, você vai desenvolver até um câncer, sabe? Então você tem que esquecer aquele abandono, você tem que esquecer aquele desamor, você tem que fechar aquele capítulo, sabe? E perdoar, mas perdoar não é conviver. Sim, olha só, a Ruth Uraque falou assim, que patologia horrível, um verdadeiro lobo vestido de cordeiro. Os amigos da Kelly Nogueira falou assim, misericórdia, que coisa horrível, né? A Ana Paula Esglo, Roque, mas tem um estado que a pessoa percebe que é normal ou um ponto de pedir ajuda? Não vai pedir ajuda, não. Eles são os maiorais, não vão se achar que precisa de ajuda de ninguém, né, Aurelice? Oi, Priscila, tudo bem? Não, oi, eles nunca pedem ajuda. Michele Rodrigues, Paula Lucena, boa tarde, Matheus Henrique. Tudo bem, Pérola Bastos, Meirivan, tudo bem? Sejam bem-vindos, meninas. Silmara Alves, Nirlene Silva, tudo bem? Boa tarde, André Carvalho. Muito obrigada pelos coraçõezinhos. Eva Rodrigues, Jane Kelly, muito obrigada. Isa Souza, tudo bem? Kelly Martins, Franci Borges. A Franci Borges falou assim, isso que a gente está fazendo nessa live é sororidade. É mesmo, uma tentando ajudar a outra, né? Oi, Mara Duarte, tudo bem? Lorena Monteiro, Mel Dias, beijo. Tem muita gente aí para mandar beijo. Então, gente, deu para entender. Vocês acham que aqui, no nosso ciclo de amizade, tem alguém narcisista? Eu acho que tem, hein? A gente sabe bem quem é. Doutora Maria Alice não sabe desses bafones que é. Paga tudo isso. Ela não sabe disso. Mas a realidade é que isso que você falou, eu falo que é manter uma distância saudável, né? Não é abandonar, mas visita nas datas comemorativas, por meia hora, uma hora, um almoço de família, tchau e bênção. Não é para ficar convidando para tua casa toda hora, não é para você ficar indo na casa dela toda hora. Se é a mãe ou se é uma amiga, né? Um amigo ou uma amiga, entre aspas, não é para você estar convivendo, não é porque essas pessoas são manipuladoras, né? Elas só pensam no bem-estar delas, zero de empatia, não tem o menor problema em manipular o marido contra a filha, o irmão contra o filho, o pai contra a filha,
não tem problema nenhum em manipular a pessoa, usar de artimanha, nada disso. A gente percebeu que, infelizmente, isso é uma característica que tem um fator genético, né? E por isso é bem importante a gente prestar atenção com quem a gente se relaciona, né, Maria Alice? Não sair por aí tendo filho com qualquer pessoa. Moninha, você sabe, Moninha, é muito comum do filho bode expiatório ser o único que cuida dessa mãe idosa. Sabe por quê? Porque esse filho bode expiatório está sempre tentando ser perfeito, está sempre tentando resgatar aquele vínculo afetivo que nunca teve. Então, inconscientemente, ele acredita, ou ela acredita, que cuidando daquela mãe idosa, nossa, ela vai resgatar aquele amor materno, ela vai se sentir aceita, ela vai tirar de dentro de si aquela depressão, aquela falta, né, que faz um amor de mãe. Só que esse filho bode expiatório muitas vezes é um LGBTQIAP+, que foi massacrado a vida inteira, mas que no fim da vida só ele ficou para cuidar, sabe? E mesmo assim, muitas vezes, Moninha, é muito triste dizer isso, mas é verdade, é minha experiência, tá? Muitas vezes esse filho bode expiatório que está cuidando dessa mãe idosa, ainda assim é caluniado, ainda assim é chantageado, é denegrido perante toda a sociedade, porque ele nunca faz nada o suficiente. Nessa pandemia eu tive um caso de uma filha, onde a mãe mora com ela, a mãe idosa, e a filha ficou 2 anos sem receber nenhuma faxineira em casa, cuidando da mãe, com medo, né? Não pode receber ninguém, pelo amor de Deus. Quando a filha ia para o mercado, a mãe chamava as pessoas no portão e falava que a filha estava expulsando de casa, que a filha tratava mal. E quem não vai acreditar numa pessoa idosa? Sim. Incrível, meu Deus. Uma mentira contada 100 vezes por uma pessoa idosa, sabe? Vira verdade. Então, essa filha, ela nem sabia, né? Que ela estava sendo assim caluniada. Até que um vizinho que a conhece e tal falou: olha, está acontecendo isso, isso e isso. O teu vizinho da frente chegou a dar o telefone e falar: ó, me liga que eu chamo a polícia para ela. Olha, e deixou o telefone com a idosa. Então, você veja bem que o bode expiatório, ele é massacrado para sempre, entendeu? Para sempre. Ele pode fazer o que for, ele sempre vai ser massacrado. Então, para que ficar se massacrando a si próprio, sabe? Tenha respeito por si mesmo, se afaste. Se afastar não é ser ingrato, sabe? Se afastar é você ter respeito pela sua saúde mental. Sim, sempre. A mensagem que eu deixo, Moninha, eu sei quanto é difícil, porque geralmente a pessoa que tem empatia, a pessoa tem empatia até pelo seu algoz. Então, muitas vezes o bode expiatório, ele tem tanta empatia que ele não consegue abandonar o seu algoz. Só que eu te digo, você não pode mudar essa pessoa, você não pode mudar o passado, você não pode mudar o presente, mas o seu futuro você pode mudar, sabe? Sim. Você pode buscar uma terapia para você entender que isso daí não é problema seu, você não é errado, você não tem culpa, você não merece situações que te façam sofrer, porque você foi criado por uma pessoa que tem um distúrbio de personalidade narcisista. Sim. Então, busque uma terapia, busque grupos de ajuda. Sim. Olha só. Kênia, muito obrigada pelas estrelinhas. De novo, que é a estrelinha da Kênia. Muito obrigado. Olha só, a Rosane Nemania falou: minha amiga passou por isso. A Tereza Antônio Honorato falou assim: muito obrigada, Moninha, por mais uma live instrutiva. A Jane Kelly falou: doutora, depois de tudo que eu ouvi, cheguei à conclusão que vivi esse processo de narcisismo com a minha sogra, porque ela não só fazia mal para mim, mas para os meus filhos também.
Nada que a gente fizesse estava bom para ela. E sempre arrumava uma situação de discussão entre os irmãos. Só o que ela fazia ou comprasse do jeito que ela pediu era certo e bom. Olha isso, olha. A Andréia Lorena está falando assim, É triste, desse jeitinho. não é? Olha isso. A Andréia está falando assim, triste porque ninguém escolhe ser doente. Porém, as vítimas não são obrigadas a empatizar com as pessoas com essa patologia que lhes causam danos. Devem procurar primeiramente se preservar. E o melhor é se afastar mesmo, com certeza. Olha só. A Mara Duarte falou assim: o importante é que estamos agregando mais conhecimentos, enquanto as ignorantes continuam atacando, né? É verdade, tem muita coisa boa para a gente fazer, né? Que pena que não peguei do começo. Assiste depois, Andréia. Oi, Sônia Alves. Então, gente, eu acho que ficou bem desenhado aqui, né? Como é uma mãe, uma mulher com transtorno, né? De personalidade narcisista. Eu acho, né, Maria Alice, que a nossa maior lição que a gente pode deixar aqui é o seguinte: mantenha uma distância saudável. É sua mãe, você não vai abandonar, não vai abandonar. Você liga uma vez por semana, duas. E aí, Raina, tudo bem? Ó, é teu aniversário, vou chamar você para almoçar. Dia das Mães, é Natal? Mantenha um convívio, mas é uma distância suficiente para você ter uma relação saudável com ela. Né? Porque também a pessoa fica agredida, sendo agredida, vai chama uma hora que ela começa a agredir também. E isso não é o que você quer para a sua vida, né, Maria Alice? Então, manter essa distância saudável, acho que é a melhor coisa, né? Sim, e a pessoa sendo agredida a vida inteira, com certeza que a pessoa vai somatizar doenças, né? Doenças autoimunes, a pessoa pode somatizar até um tumor, muitos tipos de doença psicossomática. Então, a partir do momento que você descobre que você não é responsável por aquela situação que está te massacrando, então você percebe que é possível se libertar. É possível que a pessoa não fique forçada a conviver num relacionamento tóxico, que vai te adoecer. Sim. Se Exato. liberte, procure uma terapia, procure um grupo de ajuda, procure mudar o seu futuro, procure viver a vida. Sim. Vou aproveitar que você está falando isso para falar o seguinte: tem muita gente que fala assim, ah, psicólogo é médico de maluco. Não, gente, psicólogo é médico de quem não quer ficar maluco. Tu não quer ficar maluco, não quer pirar na batatinha, quer viver bem, quer resolver os seus problemas para você. Lembra a mochila emocional que eu falo? Pessoal, aquela mochila cheia de tralha, frustração, depressão, decepção, insegurança. Aí vai botando, ó, tudo ali dentro da mochila. Daqui a pouco tá andando aí curvado, que nem olhar para frente consegue mais. Então, não. Psicólogo não é médico de maluco, é médico para quem não quer ficar maluco, quem não quer ficar enchendo o saco das outras pessoas, entendeu? Às vezes a gente precisa falar assim, nossa, esse problema tá grande, eu não estou sabendo como lidar com ele. Às vezes você está com um problema com seu filho, mãe que tem filho adolescente, encara altos obstáculos. Às vezes você precisa de uma pessoa para te orientar, para você falar, às vezes até para desabafar e ficar ali mesmo, que a psicóloga não vai sair por aí falando, né? Tem um código de ética a ser respeitado. Mas o mais importante é você ser orientado a reconhecer o que está acontecendo com você, né? Por que você está com essa dificuldade? Qual é o caminho que você deve seguir para vencer essa barreira? Porque na grande maioria das vezes, né, Maria Alice, nem são problemas tão grandes assim. É porque às vezes a gente está tão assoberbado, tão sobrecarregado com as nossas emoções e com os nossos próprios conflitos, que a gente não consegue ver a portinha de saída para aquele problema. E aí, gente, com um terapeuta, um psicólogo, um grupo de ajuda, entra, né, para dar essa assessoria para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, porque você com aquele problema, só pensando naquele problema, e você acaba deixando de viver outras coisas legais na sua vida, né? E a minha Gente, mensagem hoje, Moninha, é para as pessoas que conhecem alguém que está passando por esse tipo de problema, pessoas que estão sendo difamadas, pessoas que estão sendo caluniadas, pessoas que estão em depressão.
Compartilhe essas lives, porque vocês vão ajudar as pessoas, vocês vão levar uma palavra de conforto. E as pessoas que estão sofrendo esse tipo de coisa, não tenham vergonha de pedir ajuda, seja num grupo de ajuda, seja numa terapia, seja com uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai entender, vai se colocar no seu lugar e vai te dar uma palavra amiga, vai te ajudar. E procure manter a sua saúde mental e mude, não fique prisioneiro de um relacionamento tóxico que está te adoecendo, seja aonde for, mesmo que esse relacionamento seja com a pessoa que te deu a vida, ou que te adotou, ou que faz o papel de mãe para você. Sim. Ô, Kênia, respondendo a última aqui da Kênia. A Kênia pediu, Moninha, another live, talk about envy. Ela está pedindo para eu falar de inveja, de ciúmes e de pessoas tóxicas. Eu fiz uma live, já tem mais ou menos um mês, eu acho, que eu falei de como o cérebro da pessoa invejosa funciona. Como que, o que é que faz ela se comportar daquelas maneiras. Mas uma hora dessa a gente vai falar com a doutora. Nós estamos aqui toda primeira terça-feira do mês e a terceira terça-feira de todo mês, 2 vezes por mês, nós estamos aqui com a doutora Maria Alice. Eu estou dando uma cantada nela para ver se ela vem uma vez por semana, mas ela está com a agenda dela lotada, tá? E aí a gente vai indo. Mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo, olha, trazer os assuntos. Olha, André Carvalho falou, Moninha, aprendi com você esvaziar a minha mochila emocional. Isso mesmo, amiga, esvazeia. Deixa vazia para entrar coisas positivas, para você ter bons sentimentos. A gente já falou aqui com a doutora Maria Alice Almeida que a saúde emocional, as suas emoções impactam diretamente na sua saúde física. Nós já falamos aqui que tem muita mulher que fala, depois que eu passei por uma dificuldade, comecei a engordar, fiquei com a barriga. Nós já falamos que isso é o cortisol, que é responsável por vários fatores, inclusive pela gordura abdominal, tá? Maria Alice, muito obrigada. Gente, eu gosto... Moninha, vamos encerrar nossa live com o teu mantra. O resto da nossa vida é muito tempo para nós sermos infelizes. Eu vou adotar o seu mantra. Obrigada. Muito obrigada, gente. É um prazer estar com vocês. Um beijão. Gente, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Gente, essa Cici é linda, não é? Fala sério. Gente, se você ainda não segue Maria Alice Almeida no YouTube, que foi, filhinho da mamãe? Que foi, filhinho? Se você ainda não segue a doutora Maria Alice, vai lá. Maria Alice no dia a dia. Não. Psicologia no dia a dia com Maria Alice Almeida. Os livros dela estão na Amazon, ok? Minha Mãe Me Ama, Me Odeia. Tem um livro lá que fala das mães de LGBTQIA+. Vai lá, tá bom? Olha, eu também acho ela linda, gente. Vai lá. Aqui no Facebook é Maria Alice Almeida, tá bom? E no YouTube eu já falei, tá, gente? Quero deixar um beijo para todo mundo. Amanhã tem live, tá? Se preparem. E amanhã eu vou fazer uma live bem legal, tá bom? Meu filho, ó. E vamos fazendo o que nós fazemos melhor aqui no Moninha Chá Comigo, que é sororidade. Nós aqui nos reunimos para tentar ajudarmos umas às outras, ouvir umas às outras, com respeito, sem atacar, né? Sem fazer disquimedice, nem fofoquinha, né? Porque, afinal de contas, as mulheres que me seguem aqui têm uma faixa etária entre 35 e 65 anos. Já passamos dessa idade de ficar fazendo, né, determinados comportamentos. Mas o fato é que também não dá para a gente fechar os olhos para determinadas condutas, porque eu não sou obrigada, e nem você é obrigada a ser insultada, desmoralizada, ter o seu nome arrastado por aí, a sua imagem arrastada por aí. Né? Porque quem faz isso não gosta, não gostou, né? Todo mundo sabe o que eu estou falando. Quem faz essa artimanha, quem tem essa agenda aí, não gosta, né?
quando tem a sua realidade exposta, né? E aí não adianta você manipular, não adianta você fazer montagem, porque a verdade, ela é preta e branca. Aliás, eu quero falar uma coisa aqui para vocês irem embora. Sabe por que as pessoas mentem? Sabe por que as pessoas inventam? Sabe por que as pessoas manipulam? Sabe por quê? Porque a mentira, meu amor, ela é colorida. A verdade é preta e branca. A verdade é assim, ó. Que cor é isso aqui? É cinza. Acabou. Se não é cinza, que cor é? Não é outra cor, é cinza. A verdade é que essa almofada aqui, ela é cinza. A verdade é que essa almofada aqui é azul. Acabou. Não tem como dizer que ela é azul esverdeada, não é azul. É azul com bolinha, não é azul. Percebe? Agora, a mentira, meu amor, você torce, distorce, dobra, redobra, vira do avesso, do direito. E é isso que tem um pessoalzinho aqui que faz. A mentira você manipula, você puxa para cá, puxa para lá. Mas a verdade não tem para onde correr. E o engraçado é que quem mais fala mentira se diz defensor da moral dos bons costumes e da verdade, pela verdade. Percebe? Então, é disso que a gente tem que lembrar. A verdade é preta e branca. Ou é ou não é. Não existe ninguém meio gay, meio rico, meio macho, meio fêmea, meio preto. Não. É preto, é branco, é louro, é índio, é índio. Acabou. Percebe? Então, aqui é disso que a gente fala. Vamos colocar as coisas do jeito que elas são e vamos ser, acima de tudo, respeitosas umas com as outras. Agora, o recado vai ficar. A Moninha vem pesadona amanhã, entendeu? Amanhã a Moninha vem pesadona, porque quem mete a mão na cumbuca, pontinho, 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 pontinho. Beijo para vocês. Vejo vocês mais tarde. Vamos que vamos. Chá comigo e não esqueça. O resto falou trem-bala da Morinha. Gente, o pessoal botou o meu apelido de trem-bala. Olha, um beijo, meninos. Muito obrigada pelo suporte. O resto da nossa vida é muito tempo para a gente ser infeliz. Vou deixar um beijo especial para minha amiga Ângela Sigamor. Ângela, um beijo. E a gente vai se vendo por aí, tá bom? Meninas, tchau, tchau. Até a próxima.